Capítulo 375 Persuasão. Bom dia a todos. Algumas pessoas respondem com um sonoro bom dia ao príncipe Tyson. Tyson fala que não há com que se preocupar, pois o amor sempre irá prevalecer. Todos os guarda-costas olham concentrados, mal piscam para poderem ouvirem as palavras do príncipe. Então, o próprio príncipe continua e acrescenta que se você passa suas noites se revirando porque sente falta de alguém, ou é incapaz de retornar a esses dias, e não importe o quanto deseje isso, fiquem tranquilos, pois um dia, tudo isso irá se tornar uma maravilhosa memória. Isso é o amor, sim, o poder do amor. Bíblia de Tyson, capítulo 2, versículo 4 das Crônicas de Cana. Após as palavras de Tyson, os guarda-costas vão à loucura. Todos gritam viva ao príncipe Tyson. Izunave, o outro guarda-costas, aplaudem claramente encenando, mas no fundo eles percebem o quanto isso é bizarro. O guarda-costas pergunta se essa citação do príncipe não foi tirada de uma das músicas de Nishina Kana. Izunave responde que não tem a mínima ideia de quem seja Nishina Kana. O segurança se espanta e fala que Izunave é um velhote desinformado, e por sinal, o hit Querida é um clássico e a música Por Mais Que é de fazer chorar. Izunave olha para o guarda-costas e sabe que todo esse papo de música pouco importa e o pergunta sobre o mais importante, o que ele acha sobre as criaturas de Nen, dessas pequenas e daquela maior. O homem olha por alguns momentos e fala que elas não parecem mais a princípio. Além disso, seria muito estranho se as bestas de Nen do príncipe causassem algum dano, já que ela prega o amor. Talvez seja algum tipo de habilidade Genkidama. Izunave responde que os exemplos do Hunter são complicados, pois se alguém não entender a referência, não irá entender o que ele está falando. O guarda-costas, impressionado, pergunta se Izunave nunca leu DB. Izunave responde que acredita que seja abreviação para Dragon Ball, e sim, ele já leu. Enquanto Izunave observa a besta de Nen, ele se pergunta sobre o seu tipo, o que o Hunter falou e sugeriu, Genkidama, e percebe que apesar de ser uma besta de Nen com a premissa de amor, sempre tem um problema. Nota número 1, Nishina Kana. Eu fiquei curioso e fui buscar e realmente existe uma cantora japonesa chamada Nishina Kana. O guarda-costas falou do hit Querida e realmente existe, se chama Darling, que é querida em inglês. A outra música eu não procurei, mas provavelmente deve existir também. Nota número 2, referência a Dragon Ball. Bom, é até uma sacanagem eu fazer essa nota, mas eu sempre levo pelo princípio de que alguém pode não saber. Vemos que o Hunter fala da habilidade da besta de Nen da Tyson, que é do tipo Spirit Bomb ou Genkidama. Ele também cita Dragon Ball. Para os que não sabem, Genkidama é uma habilidade de emissão de Ki, que é bastante poderosa e que também pertence ao Goku. E nessa habilidade ele precisa da ajuda de outras pessoas para poder fazer uma esfera de energia. Eu acho que eu resumi bem sem dar muitos spoilers, embora eu acho difícil que mesmo que uma pessoa nunca tenha visto Dragon Ball, não tenha ouvido falar de Genkidama. Bom, mas vai saber, né? Vemos aí que é uma referência direta à obra do falecido Toriyama Sensei. Nota número 3, besta guardiã do sexto príncipe Tyson. É uma besta do tipo emissor que reúne pessoas, tipo recrutamento / coleta, com a habilidade do tipo dispersão. Aqueles que recebem a Bíblia e são instruídos pelos ensinamentos de Tyson são possuídos por olhos ocultos. Os olhos ocultos são as pequenas criaturas. E esse olho oculto coleta a aura de seu hospedeiro e lhe retornam felicidade em troca. Quanto mais uma pessoa lê a Bíblia de Tyson, maior será a felicidade recebida. É possível que a quantidade de aura roubada pela besta de Nen seja maior também. Entretanto, se o único tabu da Bíblia for quebrado, a punição será severa. E aqui e agora será revelado o poder e funcionamento da besta guardiã de mais alguns príncipes. Nota número 4, besta guardiã do segundo príncipe Camila. É uma besta guardiã do tipo manipulador compulsório, obrigatório ou coercitivo. Dá tudo no mesmo, tá, gente? Para quem não lembra, a habilidade de manipulação coercitiva é aquela manipulação que controla a mente e o corpo do alvo. E a manipulação dessa besta de Nen acontece quando as pessoas realizam as suas condições. Feito isso, o controle é total e completo. Bom, básico de habilidade de manipulação, né? Sempre com requisito de ativação. Resta saber qual ou quais são esses requisitos. Interessante que foi frisado que o controle é total e completo. Então é bastante presumível que possa ser mais requisitos de ativação ou também pode ser somente um, mas bem complicado de se alcançar. E outra, se essa habilidade for utilizada em um usuário de Nen, é possível que possa fazê-lo
usar as suas habilidades tranquilamente. Isso me lembra muito do Standlover da VESE, que tem um requisito de ativação complexo, né, que é beijar uma pessoa. Bom, no mais é isso. Se quiserem entender mais sobre manipulação, tem um vídeo nos cards e sobre a habilidade da VESE também. Nota número 5, besta guardiã do quinto príncipe Tubepa. É uma besta do tipo transmutação e a sua habilidade é do tipo colaborativo e precisa de um parceiro que seja cientista para que possa funcionar. Assim, a besta de Nen é capaz de sintetizar várias drogas que são capazes de produzir efeitos variados dentro do seu próprio corpo. Nota número 6, besta guardiã do sexto príncipe Lúzurus. É uma besta guardiã do tipo conjurador com uma habilidade de manipulação semi-obrigatória ou semi-coercitiva ou semi-compulsória. Dá tudo no meio. Para quem não lembra desse tipo de manipulação, o manipulador controla o corpo de seus alvos, os coloca sob uma situação que são forçados a agir conforme as suas ordens. Vimos isso aqui com a besta de Nen da falecida Momose. O efeito foi sobre o Hunter Saerid. Isso é ruim, isso é perigoso. Se não for possível conseguir pensar em uma maneira de lidar com isso, será um grande problema para o primeiro príncipe Benjamin. Individualmente, a aura das pessoas aqui está em um nível mediano, mas quando os guarda-costas privados do nono príncipe Hawkenberg se reúnem próximo a ele, o nível da sua aura aumenta drasticamente. Toda essa conclusão foi feita por parte de um dos soldados de Benjamin. Hawkenberg, que estava rodeado por seus seguranças, fala que agora eles devem tirar um momento de silêncio em memória do príncipe Momose. O soldado, ainda extremamente atento, observa tudo e se pergunta se isso está ocorrendo porque todos estão orando. Não, não é por conta disso. Isso deve ser o resultado do desejo conjunto de todos eles. Quando estão juntos e se sincronizam, são capazes de produzir uma quantidade absurda de aura. É um tipo de grupo simbiótico. O soldado olha ainda impactado por toda a quantidade de aura absurda que se expande por todo lugar. Realmente era incrível. Nota número 7, besta guardiã do nono príncipe Hawkenberg, aprimorador do tipo simbiótico. Quanto mais pessoas com a marca de pena se reúnem pelo príncipe, maior seu potencial individual floresce. Quando o grupo unifica e ativa suas habilidades, atinge o nível mais alto entre as habilidades Nen. E temos aí o Nen de aprimoramento marcando presença na questão literal da palavra aqui, né, galera? Aprimorar, avançar e crescer. Conceito interessante demais dessa habilidade. O soldado de Benjamin se dá conta do quão perigoso as coisas podem se tornar por ali. Em alerta máximo, o homem tenta entrar em contato com o príncipe. Ele conclui que depois dessa quantidade absurda de aura, com certeza o próprio príncipe percebeu, e que se irão matar o Hawkenberg, esse é o momento. Pois se eles tomarem consciência da habilidade que possuem, será o fim. E por isso, o príncipe precisa dar a ordem de eliminação agora. Continuando nas suas conclusões, o soldado se dá conta de que assim que o príncipe e os seguranças encerrarem um momento de silêncio e a aura enfraquecer, ele irá matar o príncipe. Pois se ele matar o líder, o poder desmorona. Entretanto, tem um problema. A besta espiritual guardiã. Ao que parece, ela já notou que ele, o soldado, pode usar Nen e por isso o está mantendo sob vigília constante. Então atacar o príncipe com clara e óbvia intenção de matar será problemático e não dará para prever qual tipo de contra-ataque a besta de Nen irá lançar. É bem provável que as penas iriam se enrijecer e seriam disparadas. O guarda-costas privado da primeira rainha, o Orsney, com quem troco de turnos, também recebeu a marca igualmente às guarda-costas do príncipe Hawkenberg. Porém, a sua marca dispersou após 10 minutos, o que dá para concluir que a marca não tem efeito naqueles que não têm lealdade verdadeira ao Hawkenberg. E por isso essa habilidade não se encaixa em um tipo de manipulação coercitiva ou semi-coercitiva. Por outro lado, Orsney não possui memórias da habilidade de Hawkenberg ter sido usada nele. Está tudo vago. Ele não se recorda da marca de pena também. E isso se trata de uma reescrita de memória que é característico de uma habilidade de manipulação. Portanto, é conclusivo que, embora a besta de Nen do príncipe Hawkenberg seja do tipo reforço, ela está sendo influenciada e afetada pela natureza e personalidade do Hawkenberg. Isso está permitindo que ela use habilidades de manipulação durante o seu ataque. Não é uma habilidade de manipulação forte, não é do tipo coercitivo ou semi-coercitivo, mas tem a capacidade de reescrever memórias. E por isso é bem capaz que essa besta de Nen seja do tipo contra-ataque e que produz uma reescrita de memória
memória ainda mais poderosa. E aí está o problema, o risco é imenso, pois a besta de Nen poderá contra-atacar e reescrever as minhas memórias, e o resultado será ter o príncipe Benjamin como alvo. E com uma grande incerteza, o soldado acrescenta que se isso ocorrer, não daria nem para confiar em suas próprias memórias e ter consciência de tudo que aconteceu. E isso não é nada bom. Atacar o príncipe agora seria muito desvantajoso. Então, até ter uma sólida compreensão sobre a habilidade da besta de Nen do príncipe Hawkenberg, é melhor esperar, ou então isso pode ser um desastre. Mas para isso será preciso de mais uma ou duas pessoas aqui para poder ajudar. Assim teriam testemunhas que poderiam verificar como a besta de Nen ataca e os seus efeitos. Após toda essa conclusão do soldado, finalmente Benjamin o responde e o pergunta se a origem dessa aura massiva é de Hawkenberg. O soldado responde que sim e que é um tipo simbiótico. Benjamin pergunta ao soldado se ele pode matá-lo. O homem responde de prontidão que não, e acrescenta que irá precisar de mais duas pessoas para poderem obter informações, e os detalhes ele irá explicar depois. Com expressões leves, Benjamin encara Balsamilco, o sargento encara de volta. Então Benjamin fala que há um assassino no aposento 1014, uma unidade de poder no aposento 1009 e um lixo no aposento 1004. Balsamilco fala que a viagem apenas começou e terão outros igual a Camila, que cavou a própria cova, sem eles precisarem mover um único dedo. Benjamin pergunta se Might está propondo que ele fique apenas parado e observe a tudo. Isso não faz o seu estilo. Só um adendo aqui, tá, galera? Eu vou substituir o Balsamilco por Might. No caso, é Balsamilco Might, o nome do personagem. Eu vou ficar só chamando de Might, que é muito mais fácil. Might fala que no momento esse é o melhor caminho a se seguir: esperar, observar e colher informações. Nota número 8, apenas um detalhe nas falas do Benjamin. Quando ele fala de um assassino no quarto 1014, ele se refere ao Kurapika. Apesar do Vincent ter se matado, vemos que ele culpa o Kurapika por isso. No 1009, a unidade de poder é por conta da habilidade simbiótica da besta de Nen do Hawkenberg. E o lixo no aposento 1004, ele se refere ao seu irmão mais novo, Sidonhi, que vale lembrar, são irmãos legítimos, pois possuem mesmo pai e mãe. Sua Alteza, para onde o senhor está indo? Perguntou um dos guarda-costas. Hawkenberg responde que irá tentar negociar novamente com o Imperador Nazub. O guarda-costas responde que qualquer tipo de audiência com o Imperador fora do banquete é proibida. Hawkenberg responde que se ele for desclassificado por conta disso, então ele estará feliz. Ainda muito preocupado com o príncipe, o segurança o alerta que o Imperador decretou que uma vez que a Guerra de Sucessão se inicie, ela não será interrompida de forma alguma. Então, se o príncipe se opor, pode até ser preso por isso. Lágrimas caíam dos olhos de Hawkenberg. Ele queria parar com a disputa de sucessão. Mortes e mais mortes irão acontecer. A morte de sua irmã já foi demais para o nono príncipe, que acrescenta que se uma outra vítima for feita enquanto ele está ali parado sem fazer nada, será o mesmo que deixar que isso aconteça. E isso ele não irá suportar novamente. O soldado de Benjamin informa que irá acompanhar o príncipe Hawkenberg até o imperador e terão mais seguranças juntos. O nono príncipe, decidido no que precisa fazer, informa aos demais seguranças que os que ficarem devem voltar às suas respectivas tarefas. Fugetsu pensa sobre o ocorrido. Isso é inacreditável. Ela apenas desejou e uma porta inteira se abriu e a levou até o quarto da Katio. Será isso seu poder mágico? A menina se pergunta. Continuando seus raciocínios, Fugetsu se lembra que a porta sumiu depois que ela voltou. Talvez desejar que ela apareça novamente pode ser que dê certo. E se isso acontecer, é o sinal de que a mágica é real. Então a menina mentaliza e pede para que o portal para o quarto da Katio possa aparecer novamente. Mas nada acontece. A menina confusa se pergunta por que não consegue. Hanzo, acorda aí, cara, falou a Bisque, nem um pouco contente. A Hunter acrescenta que o ninja fez ficar acordada a noite toda e se após ele ter feito ela passar por tudo isso e ele falar que falhou, ela irá aumentar a taxa que ela cobrou antes em 10 vezes. O ninja se levanta e fala que fez o assassino comer capim pela raiz. Entretanto, agora os problemas são outros e maiores.
Sim, de fato isso parece um efeito da besta de Nen do 13º Príncipe Marraine. Sim, verdade. E o Verjay parece bastante enfurecido, mas será que ele irá deixar Beleranti continuar com as aulas de Nen do Kurapika? Vemos que essa conversa é entre Hanzo e Bisque. Hanzo adiciona que quando a porta for aberta e Verjay perceber que tudo lá de fora do aposento é completamente diferente de como deveria ser no mundo real, já viu, né? Bisque responde que sim, antes mesmo que o Hanzo pudesse completar a sua frase, e acrescenta que existe a possibilidade do aposento estar isolado do mundo exterior e o lado de fora não ser mais um corredor. Hanzo fala que se for isso, Verjay iria entrar em pânico. Ele já está cheio de suspeitas e desconfianças de conspirações sobre a Associação Hunter. Ele acha que o objetivo de todos nós Hunters é armar algo contra Kakin, então será melhor ter muito cuidado ao falar com ele. Não há necessidade de mandar Beleranti. Com essa conversa de curso sobre o Nen, perdemos um importante companheiro. Barigen foi morto. O objetivo de aprender Nen foi junto com ele. Não há necessidade de aprender isso. A Rainha Sevante apenas concorda com um simples sim ao homem. E por fim, Verjay acrescenta que com o assassino solto, mandar outra pessoa para aprender Nen é apenas correr um risco extra. Nesse momento, Hanzo e Biscuit chegam ao quarto. O ninja fala que ele tem a solução. Verjay olha os dois Hunters vindo em sua direção e pergunta para eles como assim? Qual seria essa tal solução? Confiante, Bisque fala que eles irão ensinar Nen para todos ali mesmo no quarto. Após as palavras de Bisque, Hanzo as complementa e fala que Verjay poderá observar todas as ações e determinar se o que eles estão falando e fazendo é verdade ou não. Verjay se mantém em silêncio, mas o quebra logo em seguida. O homem fala que eles parecem bastante confiantes e pergunta se os Hunters irão conseguir convencê-lo de que o Nen existe. Biscuit o responde com apenas um simples sim. O homem, descontente com a resposta, fala que uma técnica que faz algo desaparecer de um local é apenas um truque de mágica, basicamente um ilusionismo. Ainda muito descrente, Verjay acrescenta que uma técnica mental para liberar o poder latente de uma pessoa para que ela seja capaz de usar uma força maior que o normal? Sim, isso é plausível de acreditar. Agora, um superpoder que pode fazer diversas coisas, e todas essas coisas impossíveis e absurdas, isso tudo nunca existiu. Essa sou eu de verdade. Mesmo eu não sei como funciona, disse Bisque ao chefe de segurança. Verjay não sabia se prestava atenção às palavras da Hunter ou se olhava para a enorme mulher à sua frente. Realmente era inacreditável. Bisque então fala que almejou por anos e anos e gradualmente ela adquiriu a sua forma de menininha. E sim, o que você, Verjay, falou anteriormente sobre emoções atuarem sobre o corpo é tudo verdade. Você está certo nisso. Entretanto, o Nen não é tão restritivo e limitado como você pensa. Após terminar as suas palavras, Bisque conclui que a forma mais efetiva de convencer alguém é lhe apresentar uma prova visual irrefutável. Em sua mente, Hanzo se dá conta de como é incrível essa forma da Bisque, e ele poderia também mostrar a sua habilidade Bushin no Jutsu, o seu clone. Porém, isso teria um grande risco de mal entendido e ele poderia ser acusado de assassino do príncipe Momose. Biscuit fala que não está hábil para ensinar Nen em 2 semanas como Kurapika. Entretanto, para uma pessoa esforçada, ela pode dobrar, triplicar as habilidades físicas ao longo de um mês. Verjay não conseguia prestar a mínima atenção nas palavras da Bisque. Ele a olhava e não conseguia acreditar. Como poderia existir? Como poderia existir uma mulher tão bonita assim? Esse belo e ameaçador contorno do músculo do trapézio e deltoide, a saliência fixa e brutal de seu quadríceps. Botar um OBS aqui, né, galera? Não vou culpar o Verjay porque a Bisque é maravilhosa mesmo, e quem não concorda tá errado ou errada. Bom, minha opinião. Então Hunter continua a encarar o chefe de segurança, aguardando uma resposta do homem, já que após ela terminar as palavras, Verjay ficou apenas calado. Ainda em silêncio, o chefe de segurança se deu conta de que não respondeu. Hans conclui que provavelmente ele
ficou muito chocado para poder pensar em uma resposta. Bisque fala que Virgil pode escolher quais serão as pessoas que irão ser treinadas, e por fim a Hunter pergunta se eles podem começar agora. Em um estado de grande êxtase, Virgil fala que é impossível, que não será nenhuma outra pessoa, tem que ser ele. E por fim o homem pede por favor para Bisque. Os dois Hunters olham para Virgil e se espantam um pouco, pois foi impressionante a mudança de comportamento do homem. Há segundos atrás ele abominava o Nen, mas pelo que parece ele mudou de ideia. Virgil responde que será mais conveniente ele aprender primeiro, pois assim não irão perder muito tempo para poder verificar se essa história de Nen é verdadeira. Bisque sorri com a atitude do homem. Ela percebe que as coisas foram até fáceis e também foram para um caminho melhor. A Hunter acrescenta que irá alterar o seu turno para que possa ficar igual ao do Virgil. Além disso, se as aulas acontecerem perto da rainha, poderão matar 2 coelhos com uma cajadada só, pois poderão protegê-los também ao mesmo tempo que treinam. Dessa vez, mais atento às palavras da Bisque, Virgil até demora para responder, mas logo concorda com as palavras da mulher. Então acho que tá tudo certo, diz Virgil. Sendo assim, devemos enviar Belerante para o aposento 1014 como tinha sido planejado para ele. De qualquer forma, ele vai continuar com as aulas de Nen. Entretanto, não se confunda, não é porque Belerante irá continuar tendo as aulas de Nen que eu, Virgil, reconheci a existência do Nen. E também não é como se eu quisesse checar a situação lá fora. E isso não tem nada a ver com Nen. Na verdade, a intenção é checar as ações dos outros príncipes. Bisque solta leves gargalhadas e apenas fala que sim, ela sabe que essa é a intenção de Virgil. Obviamente, com bastante ironia e sarcasmo. Bisque fala que mesmo sendo cedo, é melhor eles irem olhar lá fora. Virgil então sobe o tom de sua voz e pede para Bisque esperar. O homem acrescenta que irá acompanhá-la até a porta. Em um tom ainda mais espalhafatoso, Virgil fala para Bisque não confundir as coisas, pois não é como se ele acreditasse na história que Kurapika contou. Bisque apenas responde com ok, com bastante sarcasmo também. Belerante abre a porta do aposento. Virgil pergunta como está fora do aposento. Belerante responde que à primeira vista nada parece fora do normal e também não parece que existem paredes invisíveis. Então seria interessante entrar em contato com os membros da Associação Hunter do aposento 1014 e pedi-los para aparecer no corredor. Totalmente descrente e cético, Virgil fala que não precisam confirmar algo sem sentido assim. E foi como ele pensou, a história do Kurapika era uma mentira no final das contas. A Hunter fala para o segurança-chefe que quando um espaço é selado por Nen, existem 3 categorias principais de barreiras que podem ser colocadas entre o espaço e o mundo real. 1. A saída e a entrada são impossíveis. 2. A saída e a entrada são possíveis. E 3. Só é possível passar em uma única direção. Se nada muda do normal e não tem diferenças aparentes, significa que é o tipo 3. Então se uma pessoa sair, não será capaz de retornar. Virgil olha espantado, mas não foi pela grande explicação da Bisque a respeito de um espaço selado por Nen, mas pelo toque que a mulher deu em seu ombro. O segurança se deu conta da força da mulher. Era magnífico, uma harmonia completa entre os músculos dos seus dedos. Bisque pergunta ao homem se ele está escutando. Depois de seu grande momento de viagem, Virgil fala que sim, claro que sim, mas sem um furo na história que Bisque acaba de contar. Belerante saiu e voltou do cômodo são e salvo. Bisque responde que quando se fala de definir a entrada e saída de uma pessoa de uma barreira com o Nen, a regra mais comum é o corpo todo tem que passar pela barreira. Belerante já entendeu completamente onde Bisque quer chegar e por isso o Hunter fala que eles precisam confirmar isso agora e pergunta se está bem se ele for. Virgil fica em silêncio por alguns segundos, provavelmente o segurança deve estar pensando e se der algum problema. Mas no final ele fala para Belerante ir em frente. E por fim, Virgil fala para todos não se confundirem, pois não é como se ele acreditasse nisso de Nen. Bisque pede para Virgil se calar e esperar, pois as evidências falam mais alto do que apenas palavras, basta ver para poder acreditar. Belerante sai do aposento 1013 e somente reafirma o óbvio e fala que está fora da porta e pergunta se podem vê-lo. Virgil responde que sim, tudo parece normal. Então Hunter fala que irá tentar voltar para dentro do aposento.
aposento. Belerante vai andando e acrescenta que vai entrar bem devagar. Todos à porta o aguardam ansiosamente. Quando Belerante estica o seu braço, magicamente as pontas dos seus dedos desaparecem. O Hunter continuou o movimento e o seu braço foi literalmente engolido, apenas desapareceu. Virgil não queria acreditar nos seus olhos, não seria possível o que estava presenciando. Belerante acredita que, na verdade, no instante em que ele saiu do aposento, todos desapareceram. E ao que tudo indica, o aposento 1013 que ele está vendo não é o mesmo que todos estão, pois o que ele vê está completamente vazio. O Hunter pergunta se alguém consegue ouvir a sua voz. Bom, de qualquer forma, ele agora irá para a aula de Nen. Entretanto, não sabe se será capaz de voltar. Ainda muito espantado, Virgil continua a olhar para a porta. Ele se mantém em silêncio, mas no fundo ele sabe que esse negócio de Nen é verdade. Bisque fala que então é o tipo 3 de barreira, a que só é possível entrar e sair por uma única direção. Além disso, essa é provavelmente a habilidade da besta espiritual do príncipe Marian. E por fim, a Hunter fala que irão começar imediatamente o treinamento de Nen para todos do aposento 1013. Capítulo 376 – Determinação. Sinto lhe informar, mas não podemos deixá-lo se encontrar com o Imperador no momento. Por favor, espere até o próximo banquete, disse o homem que fica na entrada da área VIP, que leva até os aposentos do Imperador Nazub. Hawkenberg fala que se ele fizer isso, será tarde demais, e por isso que ele está ali. O príncipe pergunta se ele poderia entregar uma carta ao pai dele. Enquanto tudo ia se desenrolando, o soldado de Benjamin o mantém informado e fala que o príncipe Hawkenberg está em uma negociação com o guarda da passagem VIP. O soldado do exército de Kakin fala que o máximo que ele poderá fazer é entregar a carta ao mordomo real, o Sr. Morish. Entretanto, o melhor a fazer seria o próprio príncipe aguardar o próximo banquete e entregá-la pessoalmente. Hawkenberg apenas responde que irá voltar amanhã com outra carta. E depois de amanhã, e depois, dia após dia. Após ser baleada pelo soldado privado do primeiro príncipe Benjamin, o Mussi, o segundo príncipe Camila apenas usou seu direito de autodefesa. Após o ocorrido, ela perseguiu o Mussi, porém se deparou com Furikov, soldado particular do primeiro príncipe Benjamin, e com Wolf, guarda privado da primeira rainha. E na frente da mira das armas dos guarda-costas, o príncipe Camila viu a sua vida em risco. Isso fez com que ela atirasse. Entretanto, esse caso é apenas um simples ato de autodefesa, assim exigimos uma acusação ao príncipe Benjamin e seu guarda-costas conhecido como Mussi, pela tentativa de assassinato do príncipe Camila. Dito isso, acusamos diretamente o primeiro príncipe Benjamin como mandante do caso. Após as palavras do soldado que está depondo a favor da Camila, Might fala que tem uma objeção, pois o príncipe Camila alvejou o príncipe Benjamin com diversos tiros e o mesmo estava desarmado e sem resistência. Logo, isso foi um ato claramente excessivo. E um detalhe importante, Mussi não está sendo acolhido nos aposentos 1001. O soldado do príncipe Camila fala que eles exigem uma busca pelo quarto do primeiro príncipe. Quase que ao mesmo tempo, Might chama o meritíssimo e também solicita uma busca pelo quarto do segundo príncipe. O juiz fala que irá mandar os soldados verificarem ambos os aposentos. Então, até ser confirmada a localização do Mussi, ambos os príncipes estão confinados à área VIP e sob vigilância. E por fim, os dois príncipes poderão manter os guarda-costas próximos, mas ficarão sob vigilância de uma pessoa que será designada. O julgamento está encerrado. Might fala que infelizmente Camila conseguiu fugir da prisão. Benjamin fala que não importa, pois a Secret Window, ou a janela secreta do Mussi, está ativada. A sua coruja pode ver tudo. E não importa onde a Camila vai, o que ela planeja, ela está sendo observada. Nota número 9, um detalhe visual bem legal da habilidade Secret Window é que ela afeta a aparência do usuário de Nen. Percebam que enquanto a habilidade está ativada, o olho do Benjamin fica bem circular, fazendo menção aos olhos de uma coruja. E vejam que um dos olhos do Mussi também ficava assim. Bem legal esse detalhe, mas penso que isso poderia ser um ponto fraco, já que fica visível a mudança física na pessoa. 3 já foram e tem mais uma aí dentro.
grita Kurapika em tom alarmante. Além disso, Hunter fala para abrir a porta de Star e para ninguém se mover. E para o Bill também ficar atento e fechar a porta do quarto da rainha e só abrir quando ele informar. Kurapika olha para o cadáver no banheiro e conclui que é o mesmo culpado. Milhan foi atacado no exato momento em que entrou no banheiro, então é possível para o assassino observar e dar ordens de longe. É provável que ele seja um manipulador. A Rainha 8 pergunta se de novo ocorreu um assassinato e se está tudo seguro. Bill pede para a rainha não sair do quarto e fala que o assassino está escolhendo pessoas que não sabem usar NEM. Então, enquanto a rainha estiver ali com ele, ela ficará bem. Kurapika, que ainda estava olhando para o cadáver de Milhan, conclui que após o grito do homem, apenas 10 segundos se passaram, e quando chegaram, o guarda-costas estava murcho e já havia sido drenado, e como ele não era um usuário de NEM, não tinha como ele resistir. Sakata fala que sumiu, não está em nenhum lugar, e que não consegue ver nada. A serpente de NEM era grande o bastante para poder passar pelo duto de ventilação. Kurapika responde que provavelmente o usuário da habilidade deve ter cancelado a conjuração. Porém, o mais importante agora é que eles precisam dar uma explicação a todas as outras pessoas. Sakata pergunta sobre o que eles precisariam explicar. Kurapika fala que no atual momento não seria estranho se todos os que estão tendo aula sobre o NEM desconfiarem de alguma coisa, até mesmo porque tá tendo uma morte atrás da outra, especialmente quando tudo parece estar indo muito bem para nós, que somos guarda-costas do Príncipe Wubble. Sem contar que no outro dia houve uma discussão com Milhan e agora ele morreu, então tudo se complica ainda mais. Esse papo de aula de NEM é apenas um plano para poder trazer todos aqui, disse Maor. E complementando as suas palavras, Satobi acrescenta que uma vez que todos estiverem aqui, eles irão matar um a um. E que realmente tudo estava muito bom para ser verdade. Agora ele vê que era tudo uma grande farsa, um plano estrategicamente pensado. Kurapika pede para os homens se acalmarem e tudo que ele falou sobre o NEM é verdade, não é nenhuma conspiração da parte dele. Maor acrescenta que o plano do Kurapika é continuar com a aula enquanto elimina gradativamente um a um, e mesmo que seja cancelado agora as aulas sobre o NEM, será tudo varrido para debaixo do tapete, e não irá acontecer nada. O melhor a se fazer agora é chamar o exército real, e é lógico que após os relatos, o juiz irá ficar a nosso favor. Em meio a um mar de acusações, Kurapika conclui que tudo o que os homens estão falando é verdade. O lado deles é bem mais lógico, além das provas e das circunstâncias. E mesmo com privilégios reais, essa é uma situação bem ruim. A rainha e o príncipe e todos os que estão ali, os guarda-costas, poderão ser detidos. E por fim, Kurapika percebe que não pode deixar que chamem o exército real de forma alguma. Ele tem que convencê-los a continuar com as aulas de NEM. Com licença, eu tenho algo a dizer. Todos olharam para a pessoa e era o Hunter, belerante. O Hunter acrescenta que vir até o território inimigo, então ir ao banheiro, parece meio descuidado, e perguntam se eles não concordam. Todos olham para a belerante tentando entender aonde o homem quer chegar. Então o homem acrescenta que o incidente com o Barigen anteriormente pareceu mais como um ataque surpresa. E aí tudo bem, mas o caso de agora com Milhan pareceu mais negligência. A aula de NEM não dura muito tempo, então durante esse período é só se manterem vigilantes. Já foi dividido o grupo total em pequenos grupos para poder evitar esse tipo de situação. Kurapika olha um pouco mais aliviado, afinal, Belerante deu uma tranquilizada com os seus argumentos, além de ter se mostrado estar do lado dele, Kurapika. Maor fala que compreende o que Belerante está falando, mas infelizmente não vai rolar. Satobi complementa e fala que eles não confiam totalmente em membros da Associação Hunter. Maor fala que existem rumores que os Hunters se infiltraram nessa guerra de sucessão para poder plantar as raízes dentro da realeza de Kakin, e todos sabem o que dizem, onde há fumaça, há fogo. Belerante responde que entende a visão do Maor, e que em outras palavras o que ele quis dizer é que essa batalha está além dos príncipes, ou seja, é uma disputa entre as pessoas contratadas também. Bom, boa sorte com esse tipo de pensamento, pois tudo isso não tem nada de interesse dos Hunters. Para nós, Hunters, quando pegamos um trabalho ou concluímos com capacidades máximas, e quando acabamos, vamos simplesmente para o outro. Nada convencido pelas palavras
palavras de Belerante, Satobi fala que se for a respeito de Nen, o trabalho dele, Belerante, já está completo, já que ele já é um usuário de Nen. E uma vez que Barigen foi morto, o que ele, Belerante, faz aqui ainda? O Hunter responde que conseguir informações sobre as defesas de outros príncipes é um objetivo bem importante, ainda mais que ele está sob ordens da rainha. E esse argumento que Satobi acaba de utilizar foi típico de alguém que realmente não tem muito a dizer sobre o assunto, apenas ouça a si mesmo. Nenhum de nós da base de hierarquia que segue realmente as ordens das rainhas e dos príncipes armaria qualquer coisa para parar o curso em si. Então, se você quer sair daqui, saia por si mesmo e pare de tentar levar todos juntos com você. Se você quer chamar a guarda real, pode chamá-los e mande-os recolher o corpo. Mas se seu plano for acusar a Rainha 8 e seus seguranças de algo, então eu farei o mesmo com todos aqui. Se essa aula acabar, todos nós falharemos em nossas missões e o assassino ainda irá escapar. E nós iremos perder boas oportunidades aqui cancelando esse curso com o Nen. Kurapika se manteve em silêncio depois de todo o monólogo de Belerante. O Hunter foi bem em seus argumentos e conseguiu dar uma acalmada legal nos nervos de todos. E por fim, Belerante fala que enquanto existir pessoas que querem continuar, é melhor que as aulas continuem. Mas quem decide isso não é ele. Kurapika se aproxima de Belerante e o chama para um local mais reservado. Todos os guarda-costas olham desconfiados. Afinal de contas, os dois são Hunters. Podem tranquilamente estarem trabalhando em conjunto, mesmo sendo de rainhas diferentes. Belerante pergunta se isso não terá algum problema, né? Se afastar de todos em meio a essa discussão e com todas essas desconfianças. Kurapika fala que não, pois todos já suspeitam de qualquer forma, então é melhor eles continuarem. Kurapika fala que graças à atitude de Belerante, a aula será capaz de continuar. Hunter responde que não precisa agradecer, pois ele também tem algo que deseja pedir para o Kurapika. O Hunter então pergunta se Kurapika poderia emprestar o Bill por 10 minutos. Kurapika fala que entende e que vale a pena tentar. Belerante responde que sim, e que é uma comunicação de mão única, e assim ele será capaz de mandar informações para os que estão dentro do aposento 1013. Então, se ele ficar falando sozinho em frente à porta, ele irá parecer um maluco, e ainda mais em voz alta. Kurapika responde que então a intenção de Belerante é levar o Bill e ficar conversando com ele, enquanto, na verdade, passa as informações pela porta. Belerante fala que Hanzo voltou ao quarto, mas foi sob circunstâncias especiais e ele não sabe se vai conseguir fazer o mesmo. E por sinal, a criatura de Nen do príncipe Marian está no aposento 1013, que está vazio. Não é mesmo? Kurapika responde que sim, ele ficou sabendo, e se houver a necessidade de ter que fazer contato com a criatura, pode ser feito uma outra hora, até mesmo porque a prioridade é esse mundo ou dimensão. Digamos assim, nesse momento. Belerante fala que é necessário ganhar o máximo de tempo que puder para poder salvar o máximo de príncipes que eles conseguirem. E para isso, as aulas de Nen precisam continuar. E é por isso que ele está ali. Kurapika então pergunta que serão então 10 minutos. É somente isso que Belerante precisa. O Hunter responde que sim, é somente isso. Nota número 10, conversa do Belerante com o Bill. Eu coloquei essa nota só para reforçar caso alguém não tenha pego o porquê disso. Como vocês puderam ver, o aposento 1013 está sobre uma habilidade Nen. A Bisque explicou que existem 3 tipos de espaços selados por Nen. Os que têm saída e entrada possível, o que tem saída e entrada impossível e os de passagem de mão única, de uma única direção. E como vimos, o aposento 1013 está sob o efeito do 3º tipo de barreira de Nen, passagem de apenas uma direção. Vimos que quando o Belerante saiu em definitivo do aposento, ele não pôde mais retornar. As pessoas que estavam lá dentro podiam ver ele, mas ele não podia ver ninguém. Entretanto, as pessoas podem também escutá-lo. E por isso ele pediu ao Kurapika que o Bill ajudasse nisso. Para não parecer estranho, eles irão fingir estar conversando na frente da porta do aposento. O intuito disso é poder passar informações para Hanzo, Bisque e companhia. Pois se Belerante fizer isso sozinho, iria parecer um louco, além de ser muito suspeito também.
Senritsu vem aqui. A Hunter vem disparada em direção ao príncipe e responde com um natural sim, senhora. A menina pede uma ajuda para poder estudar. Senritsu pergunta o que o príncipe deseja. O príncipe olha para a Hunter e vê que ela ficou um pouco sem jeito e desajeitada e pergunta qual seria o problema dela. Provavelmente ela acha que tudo isso é inútil e que ela, Kaito, irá morrer de qualquer forma. Senritsu se espanta com o comentário da menina e fica bastante desajeitada mais do que já estava anteriormente e fala que não é bem assim. Kaito responde que está tudo bem, pois ela sabe como é a verdade, e isso melhor do que ninguém. Mas ela é teimosa e então vai tentar se manter motivada. A menina fala que Senritsu é a mais nova depois dela no aposento, que significa que ela é a mais próxima de uma estudante. Senritsu, que estava completamente concentrada em cada palavra da menina, se dá conta de que tem algo a mais, algum tipo de código. É claro, a Hunter percebe o som. Kaito pergunta qual seria a matéria preferida da Senritsu. Ainda concluindo tudo, a Hunter se dá conta de que essa conversa toda é uma fachada e se pergunta se isso é um som de mosquito que a Kaito está reproduzindo. Não, na verdade não. Ela está enviando um código Morse, que significa: você pode me ouvir? Se sim, diga música. Senritsu responde que estudos nunca foram o seu forte, mas talvez a música é a sua melhor matéria. Basicamente gritando, Kaito responde que a Hunter só pode estar zombando dela. Ela não chamou para estudar música. E por fim a garota fala que é melhor esquecer, que ela se vira sozinha e manda Senritsu sair logo dali. Senritsu de prontidão pede desculpa por toda a confusão. Entretanto, durante toda essa encenação, Kaito mandou mais códigos Morse, que significavam cozinha, canto inferior esquerdo, no fundo. A Hunter olha novamente para a garota e já sabia o que tinha que fazer. Não tinha mais coordenadas para seguir, então, por agora, era ir até a cozinha. Conversa em segredo sem que os adultos possam perceber. Zumbitone. Senritsu olha o aparelho e se dá conta de que Kaito realmente pensou em tudo e isso buscando sobreviver a essa guerra de sucessão. Eu vou salvá-la, não importa o que aconteça, repetiu mentalmente a Hunter para reforçar e amplificar o seu desejo e o seu dever. Mais uma moeda caiu do ar hoje. Ao olhá-la, não tem nada de esquisito. Na verdade, parece uma moeda como qualquer outra. Entretanto, supondo que ela tenha sido criada por uma besta de Nen, e com a sua experiência, que tipo de habilidade ou efeito essas moedas poderiam ter? Perguntou o príncipe Kourai ao soldado Koventoba. O soldado explica que objetos conjurados geralmente são divididos em dois tipos de efeitos. Primeiro, ter um efeito exatamente igual ao de uma arma ou objeto real. 2. Um efeito sobrenatural que só pode ser produzido com Nen. E de acordo com as suas pesquisas, não existem objetos com o mesmo design. Então essa moeda conjurada não parece ser do primeiro tipo. Em outras palavras, ela deve ter um efeito sobrenatural que é produzido com Nen. O que significa que deve ser um catalisador que produz efeitos sobrenaturais, uma vez que se cumpre certas condições. Ainda olhando a moeda, Kourai fala que então isso significa que o soldado não sabe o que a moeda de fato representa. Nota número 11, besta guardiã do terceiro príncipe Kourai, uma besta materializadora do tipo composto que ativa diversas habilidades por meio de múltiplas condições. Ativa várias habilidades conforme as condições do dono da moeda vão sendo alcançadas. Fugetsu olha a porta e em seus pensamentos se dá conta de que finalmente ela apareceu. A menina percebe que essa habilidade funciona uma vez ao dia. E pensando bem, quando ela estava no túnel, ela se sentiu bem cansada. Na verdade, ela estava esgotada. Então talvez seja por isso que a porta só aparece uma vez ao dia. Faz sentido, mas não dá para saber ainda. Em meio ao mar de conclusões, Fugetsu se pergunta onde deveria ir hoje. Ontem ela teve sorte, pois a porta levou para o quarto da Kaito. Porém, se um dos guardas tivesse visto, teria dado um enorme problema. Mas ainda tem uma pergunta mais importante. Será que é possível ir a qualquer lugar através dessa porta? Se desse para sair do barco com a Kaito através dela, seria possível fugir da Guerra de Sucessão. Então, primeiro, é melhor investigar isso.
De acordo com o que foi possível concluir, só é possível usar esse poder uma vez ao dia. E nesse caso, usar assim que o dia acaba, ou será preciso esperar exatas 24 horas a partir do momento que foi utilizado a magia? Quão longe é possível viajar com isso? Quantas pessoas podem ir? A porta pode aparecer em outros lugares? É possível voltar para um lugar diferente do que se saiu? Uma vez que a porta apareça, quanto tempo ela fica sem desaparecer até que alguém a use? Não dá para saber se dá para usar a porta novamente uma vez que se use ela. Será que dá para voltar à entrada no meio do túnel? Dá para mudar o local da saída de dentro do túnel? Realmente, são muitas coisas para poder descobrir e aprender sobre essa porta. E com isso em mente, não dá para desperdiçar nenhuma chance. É preciso pensar cuidadosamente nisso a fim de obter maior eficiência na investigação. Então, para começar, é melhor verificar se é possível entrar novamente pela saída e se é possível mudar o local de entrada. O pior que pode acontecer é não ser capaz de retornar. Então é melhor colocar uma saída para esse quarto agora. E o lugar que essa saída deverá aparecer será bem ao lado da entrada. Pelo visto, a porta não está aparecendo. Nada, não tem nada. Será então que é uma via de mão única? Apenas uma entrada? Será que a saída só aparece uma vez que abre a entrada? Então, que a investigação comece. E com a minha magia, eu irei salvar a Kátia. Milhan foi morto. Sim, Vossa Alteza. E o assassino é um usuário de NEM. O assassino é uma das 21 pessoas que estavam no aposento 1014. Entretanto, uma vez que o assassino só opere quando as aulas começam, ainda não é possível determinar se é algo do pessoal do Príncipe Wubble ou de alguém diferente. Tendo isso em mente, eu deveria continuar com as aulas de NEM? Sidonie se mantém em silêncio após os relatos de Dungeon, e ao invés de respondê-lo, ele o pergunta sobre o que ele acha. O guarda-costas responde que se o assassino só ataca pessoas que não são usuárias de NEM, então todos estão em apuros. Mas existem meios para poder evitar virar um alvo. O grupo do Príncipe Wubble estabeleceu o prazo de 2 semanas para ensinar NEM. O mais sensato seria esperar o fim do prazo, independente da verdade. Sidonie responde que entende e fala que é apenas a sua opinião, mas ao que parece, o líder deles, o tal Kurapika, não está mentindo sobre esse prazo de 2 semanas. Dungeon fala que o objetivo dos membros da Associação Hunter é proteger os príncipes enquanto o navio vai em direção ao continente negro. Em outras palavras, eles farão todo o possível para prevenir novos assassinatos até lá, e por isso eles estão criando um impasse, ensinando o NEM a todos para que possam equilibrar a disputa. O príncipe responde que, de modo geral, ele até concorda com isso, e pergunta se Dungeon está pronto para as consequências, no caso de continuar as aulas. O guarda-costas pergunta o que o príncipe quer dizer com isso. Sidonie faz uma pergunta retórica e fala que existem usuários de NEM que manipulam as pessoas, não é mesmo? Então esse ato de ensinar pode ser uma condição para ativar o poder de manipular as pessoas, não é verdade? Bizarro e assustador. Foram essas palavras que vieram aos pensamentos de Teta. Uma das mais importantes habilidades que se deve ter durante um combate que envolve o NEM é a capacidade de considerar diversas possibilidades, e ele já está fazendo isso muito mais rápido do que ela. E essa ferida em seu rosto provavelmente é uma condição da besta espiritual guardiã do príncipe. E por fim, Sidonie olha seriamente para Dungeon e fala que se ele planeja continuar com o treinamento, não tem problema. Entretanto, quando for o último dia do treinamento e quando ele retornar, ele terá que provar de alguma maneira que o treinamento de NEM é verdadeiro e deverá provar também que não está sendo manipulado por outra pessoa. Dungeon soa frio com as palavras do príncipe e vê que isso pode acabar bem ruim para o seu lado, mas o guarda-costas responde que está entendido e que ele irá continuar. O homem então retorna para o aposento 1014. Sidonie continua seu treinamento de NEM e Teta cada vez mais preocupada com o avanço no NEM do príncipe. A mulher conclui que restam apenas 11 dias para o treinamento de NEM do Kurapika acabar. Isso é tempo suficiente para poder ensinar Zetsu para o príncipe. Então, subitamente,
Sidonri chama a guarda-costas e pergunta se já não está pronto para fazer o teste da água. A guarda-costas responde que não, e se o príncipe continuar a pensar em coisas desnecessárias, será contraproducente. Mas em sua mente, Teta se dá conta que talvez seja até melhor ele fazer o teste da água, pois assim ela já descobre o tipo de aura dele. Descontraído, o príncipe fala para eles irem logo, pois ela sabe que o talento dele para isso é bem grande e que ela não precisa pegar tão leve, que ele não é tão mole. E é melhor irem pelo caminho mais curto. Teta então responde que está tudo bem, mas ela o alertou que era cedo. Mas em sua mente, a mulher conclui que sabendo o tipo de aura do seu oponente, é mais fácil traçar contramedidas. Nossa, que vapor é esse? E que fedor? O que diabos seria isso, Teta? Assustada e ainda muito impressionada, a guarda-costas, vacilando em suas palavras, responde que nunca viu nada assim. Um especialista, o tipo de aura inata de Tsidonri foi revelada através do teste da água. A única coisa que é possível concluir é que é totalmente macabro. Capítulo 377, Esquema. Um show musical durante o jantar? Sim, é uma grande ideia, não acha? Se trata de uma conversa que está acontecendo entre o príncipe Katio e a sua mãe, a rainha Seiko. Katio acrescenta que, como eles são os anfitriões, eles devem fazer alguma coisa, e com isso em mente, ela pensa em fazer um dueto com a Fugetsu e tocar a harpa de vidro. Aparentemente, a Zenitsu também sabe tocar, e a sua especialidade é a flauta. Alegre, a rainha Seiko responde que essa é uma ótima ideia. Katio pergunta a sua mãe seria como ela falar com o seu pai e também com a Fugetsu. Seiko fala que entendeu perfeitamente, e já que ela vai falar com Nazubi, ela tentará novamente. E nesse momento a Katio a interrompe e fala para a rainha que não precisa insistir mais com essa ideia de cancelar a guerra de sucessão, pois se trata de uma disputa para poder decidir quem será o próximo imperador de Kakin. Então, com isso em mente, ela irá lutar com orgulho e determinação e não terá medo e nem irá ficar triste. A rainha Seiko escuta as palavras da menina e seus olhos enchem de lágrimas. Aquela bruxa velha maldita, ela está apenas tentando fazer isso por ela mesma, para poder se sentir melhor com a questão da culpa. Isso dá vontade de vomitar. Como se eu ligasse. Vá em frente e registre isso. O homem responde para o príncipe não se preocupar que ele não irá registrar. Ficará tudo fora dos registros. Galera, um OBS aqui, tá? Para quem não se recorda, esse cara aí é um dos investigadores que foi enviado pela juíza do Supremo Tribunal do Primeiro Convés. O motivo é o assassinato do Barigen e o envolvimento da Loberry, que é serviçal da Katio, que é filha da rainha Seiko. Enquanto ia andando, Katio, que estava com o Zumbitone na mão, estava fazendo diversas coordenadas para Zenitsu, e foram as seguintes: esperando a resposta do papai, acho que vai dar certo. Zenitsu também responde a garota pelo Zumbitone e fala o seguinte: planeje para que vocês duas possam ficar de prontidão no corredor, mais especificamente na passagem de ligação. Katio responde que está entendido, e a propósito, a sua performance Zenitsu poderá ser ouvida por todos no primeiro andar, já que será transmitida pelos alto-falantes. Isso deverá ser mantido em segredo para que, quando aconteça, seja uma surpresa. E por fim, Katio fala que irá tentar marcar um tempo com a Fugetsu. Zenitsu responde que irá tentar verificar as rotas do plano. O próximo domingo é o dia. Zenitsu observa a menina, que ainda continua com aquela postura falsa e dura na forma de agir e falar com as pessoas. A Hunter conclui que ela não precisa fazer mais isso. Ficar fingindo ser uma pessoa detestável para todos. A intenção da garota é deixar claro que escolham a sua irmã Fugetsu sem hesitar, ao invés dela, no caso de algo dar errado. Mas com certeza a Fugetsu jamais iria querer isso. E o carinho que a Katio tem pela Fugetsu será o que irá feri-la. E isso não pode acontecer. Eu não irei permitir. Se eu conseguir tirar essas duas desse navio ridículo, então elas poderão esquecer esse pesadelo terrível. Zenitsu estava viajando em seus pensamentos, mas não teria como ser diferente. Era uma situação complicada de vida ou morte. O plano precisava dar certo e ela se preocupava com as meninas. Mas nesse momento, para interromper o seu momento de reflexão, uma pessoa a chama. Era Kenny, guarda-costas do 10º príncipe Katio e membro da Associação Han. Nota número 12, nome de personagem confirmado, como de costume para deixar registrado
registrado aqui, né, galera, no nosso recap, Kenny, Hunter profissional e também guarda-costas do 10º Príncipe Cátio. O homem pergunta se alguém repentinamente apareceu. Zenitsu responde que sim. Hunter fala que, para ser mais preciso, é como se simplesmente uma cabeça tivesse aparecido na cama do Príncipe Cátio. Era como se uma pessoa estivesse saindo de um bueiro. É bem provável que isso seja uma habilidade Nen. Zenitsu responde que sim. Kenny fala que com o seu En, ele é capaz de discernir exatamente quem fez isso, mas acrescentando ao fato que sumiu de repente e a Vossa Alteza Cátio não fez nenhum escândalo sobre isso, significa que era o Príncipe Fugetsu. Zenitsu responde que sim, é uma grande possibilidade. O Hunter acrescenta que se o Príncipe Fugetsu tem uma habilidade do tipo teletransporte e puder usar isso, elas poderão ser capazes de sair dessa situação. Por outro lado, se descobrirem que a habilidade dela não se trata de um poder ofensivo, ela rapidamente irá virar um alvo. Zenitsu responde que sim, que compreende a situação e pede para Kenny deixar com ela. O homem responde que então deixará a situação com ela, e em decorrência de tudo que vem acontecendo, manter o seu En ativo a todo momento está sendo bem difícil. Mas para poder se manterem a par de tudo que está acontecendo e também para a proteção, ele irá mantê-lo. Após escutar as palavras de Kenny, Zenitsu se dá conta de que pode funcionar. O raciocínio rápido da Cátio e a sua capacidade de improviso, com a habilidade da besta espiritual guardiã do Príncipe Fugetsu e mais o seu suporte. O alicerce está pronto. Agora basta a rota de fuga e o timing perfeito. Porém, a única coisa que ainda está tirando a tranquilidade é o fato de que não se mostrou uma única vez. Em nenhum momento, nada, a besta espiritual guardiã do Príncipe Cátio. Se fosse possível, seria uma informação valiosa, pois se for uma besta de Nen com fome de batalha, então a criatura seria contra a fuga da Guerra de Sucessão. E se ela se manifestar e decidir ficar no caminho para obstruir o plano, seria necessário pensar em um meio para que ela não manifeste a criatura. Nós não sabemos em que andar o Hisoka está. Começamos a nossa busca minuciosamente pelo 5º convés, por pessoas com a altura superior a 1,90, mas não conseguimos encontrar ele. Além disso, descobrimos que todas as entradas do 3º ao 5º convés são controladas pela máfia. Aqui no 5º convés é a família Char, do 7º príncipe. No 4º convés, a família Shiyu, que pertence ao 3º príncipe. E no 3º convés, a família Rayoli, do 4º príncipe. Os passageiros a bordo são usados de todas as formas, fazendo trabalho manual no navio, realizando vários serviços, sendo cobaias de testes experimentais, vendendo seus órgãos, sendo sujeitos a obrigações pós-chegada e todo tipo de exploração, e o resto que escapou é engolido pela máfia. Chrollo fala para Illumi se apresentar aos outros membros do Genei Ryodan e aproveitar também para falar onde ele pensa que o Hisoka pode estar. Illumi responde que não tem muitos detalhes, afinal de contas eles estão em meio a um jogo de pega-pega. Illumi se apresenta e fala seu nome, diz que é o primogênito da família Zoldyck e seus irmãos mais novos são Killua e Kaluto. O Zoldyck acrescenta que a pedido do Hisoka ele entrou para o Genei Ryodan e eles tinham uma relação de troca anteriormente, mas parecia que no fim um ia matar o outro e pelo que parece isso irá se tornar realidade e aqui eles estão. Enquanto o Zoldyck ia falando e se apresentando, pessoas lentamente foram sacando suas armas. Illumi continua sua apresentação e acrescenta que o Hisoka o contratou para matá-lo. E o acordo pré-nupcial é que se o Hisoka morrer, ele e Illumi será pago. E ambos estão bem sérios sobre isso. Por esse motivo, ele e Illumi não sabem da localização do Hisoka. Quase como se fosse coordenado, a apresentação do Illumi se finalizou e basicamente, ao mesmo tempo, que os homens tatuados que estavam vindo se espalharam ao redor da mesa em que os membros do Genei Ryodan estavam. O homem careca com educação pede com licença e informa que a mesa já está reservada e por isso todos devem ir embora. Chrollo informa ao homem que eles já estão usando a mesa e por isso
Eles é que terão que achar outro lugar. Desaforado o comentário do líder do Genei Ryodan. Isso foi bastante para o homem à sua esquerda sacar a sua arma. Mas o homem careca pede calma e faz uma pergunta: se eles não são o Genei Ryodan, e por sinal, eles são bem famosos nesse meio. O tumulto que foi causado em Yorkshin mudou completamente a máfia e por conta disso, a máfia ganhou o direito de posse no novo continente sem ter que mover um dedo. Bom, no final das contas, a máfia de forma geral deve muito ao Genei Ryodan. A verdade é que não queremos problemas com vocês, mas não podemos deixá-los atrapalhar os negócios e também a autoridade que possuímos aqui. Tenho certeza que podemos nos entender sem causar confusão. Provavelmente devem estar nesse navio por algum motivo, podemos até ajudar vocês. Crollo apenas se mantém calado, talvez uma aliança para poder alcançar os próprios objetivos não seja de todo mal. Crollo fala que eles estão procurando por uma pessoa chamada Hisoka. Ele é mais alto do que 1,90. É uma pessoa envolta por um ar sinistro também. Ele é a prioridade máxima. O homem responde que irão verificar a lista de passageiros do exército imperial. Porém, não adianta se animarem muito e terem muitas expectativas, pois existem diversos passageiros irregulares. Podem também procurar por ele nesse convés, que é o quinto. Entretanto, para poderem ir ao quarto e terceiro convéses, será necessário um passe. Oficialmente, só se pode conseguir um passe desse com o exército imperial, porém a máfia tomou posse de alguns. Então, se vocês se unirem à nossa família, terão livre acesso. O que acham disso? Crollo responde que é muita gentileza do homem, mas ele recusa o convite. E por fim, o líder do Genei Ryodan fala que o homem ainda não disse o que ele deseja deles. O homem da máfia responde que já havia falado antes. Basta eles saírem da mesa e arrumarem confusão em outro lugar. Somente isso. Crollo sustenta o silêncio por alguns segundos e fala que eles já estavam de saída mesmo, então tudo bem. Antes de ir, o líder da aranha pergunta como eles podem chegar ao primeiro andar. O homem da máfia responde para ele não abusar da sua boa vontade e manda todos sumirem antes que ele mude de ideia. Crollo devolve as palavras do homem com apenas um sorriso maroto. Assim que os membros do Genei Ryodan vão embora, o homem pergunta ao Sanbin se isso são péssimas notícias. Sanbin responde que sim, e ele nem pode imaginar. Vendo o problema que é ter os membros da aranha, Sanbin acrescenta que não se pode domesticar dragões selvagens, e se eles quiserem, com certeza eles irão ao primeiro andar. Porém, o que mais impressiona, e é o mais perigoso de tudo, que eles não se dão nem o trabalho de ocultarem o Nen deles. Como o Nen é extremamente ameaçador e perigoso, as pessoas que o controlam mantêm um controle rigoroso sobre ele. É normal mantê-lo oculto, independente de sua posição, para poder manter uma espécie de equilíbrio. É como uma partida de Jenga, mas uma coisa é certa, se eles quiserem ir mesmo ao primeiro convés, então tudo vai desmoronar. O homem careca se mantém em silêncio brevemente e percebe que isso pode dar uma grande merda e fala que isso não pode acontecer. Então era para o Sanbin entrar em contato com o líder. Prontamente, Sanbin fala que sim e pergunta o que ele deve falar. O homem careca fala que é para informar que provavelmente eles serão uma disputa, e uma disputa das grandes. Sanbin responde que odeia derramamento de sangue. O homem o chama de mentiroso. Nota número 13, nome de personagem confirmado: Sanbin, membro da máfia afiliada ao sétimo príncipe Lúzurus. São responsáveis pelo quinto convés. Ele deixou a máscara cair, disse Finks. Crollo pergunta sobre o que ele estaria falando. Finks contextualiza e explica que quando o homem falou sobre o primeiro convés, o seu olhar mudou. Isso significa que tem algo a mais, talvez um grande tesouro. Crollo fala que isso será depois, pois por agora a prioridade é o Hisoka. Já demos o nosso cartão de visita e agora podemos agir livremente, é cada um por si. E eu queria dar uma festa, mas não temos o bolo, um bem especial para poder decorar o centro da mesa. Quando enfim o conseguimos, todos nós nos reuniremos novamente e nos sentaremos junto à mesa. Agora, tragam-me a maldita cabeça do Hisoka.
Danchou, vamos fazer um time? Chrollo se virou e eram Shizuko e Bonolenov. Chrollo responde que por ele, tudo bem, porém ele será aquele que irá matá-lo quando chegar a hora. Essa é a condição para eles formarem uma equipe. Shizuko responde que está tudo bem para eles, tanto ela quanto Bono não são adequados, não conseguem ter uma boa eficiência para poderem lutar contra a Bandgun do Hisoka. Chrollo responde que pretende lutar com Hisoka assim que encontrá-lo, e pergunta o que eles dois irão fazer. Shizuko responde que irá se disfarçar e com isso começar a observar o Hisoka. Bonolenov fala que irá fazer o mesmo que a Shizuko, mas ao invés de se disfarçar, ele irá se transformar. Chrollo olha para Bonolenov e se impressiona. Interessante, como você irá fazer isso? Bonolenov fala que irá usar a Battle Cantabile Metamorfose. Dependendo das condições, ele é capaz de se transformar em todos os tipos de coisa. Entretanto, ainda não pensou em nenhum tipo de estratégia sobre isso, então ele prefere deixar para o Danchou pensar. Chrollo responde que está entendido, e já que o Bono tem essa capacidade, ele tem uma missão especial para ele. Nota 14, habilidade Nen do Bonolenov. Primeiro vamos ao seu nome. Na tradução do mangá físico ficou como Canção de Batalha Metamorfose. Na tradução americana ficou como Battle Cantabile Metamorfosen. E no japonês ficou como Battle Cantabile en Bukyoku no Metamorfosen. Infelizmente a habilidade não foi mostrada, mas vimos que o funcionamento é bem simples, né? Dependendo das condições, Bonolenov pode se transformar em qualquer coisa. Bom, claramente uma habilidade de materialização. Porém precisamos de mais detalhes do funcionamento, já que ele falou que dependendo da condição, ele pode se transformar. No mais, essa pode ser a última habilidade do Bono, já que ele apresentou a Battle Cantabile Prólogo e Júpiter, e agora Metamorfose. Mas eu ainda acho que ele pode fazer uma habilidade chamada Battle Cantabile Final, né? No caso, a canção final. Algo do tipo aí. Shizuko fala que também tem algo para pedir para o Chrollo. A mulher pede se o líder poderia ler novamente o seu futuro. Fazer isso poderia dar algumas pistas. Chrollo responde que infelizmente isso é impossível. Shizuko pergunta por que, não teria como? Danchou responde que não sabe quando, mas em algum momento, a habilidade Lovely Ghostwriter saiu do Skill Hunt. Shizuko fala que então isso significa... Chrollo fala que sim. Nota número 15, morte da Neon Nostrad. Já que a habilidade Lovely Ghostwriter não está mais no Skill Hunter, vocês já sabem, né? A Neon Nostrad provavelmente morreu. Bom, pelo menos é isso que dá a entender, pois uma habilidade roubada pelo Chrollo somente sai do seu livro se o dono original morrer. A não ser que exista um outro meio. Até o momento não foi revelado, mas quem sabe, né? E não temos notícia da Neon Nostrad também. No mais, há bastante tempo atrás eu fiz um vídeo sobre algumas possibilidades do que pode ter acontecido com a Neon. Eu não me recordo se o vídeo ainda faz muito sentido, mas como não tivemos muitas mudanças em quase nada, né? Poucos capítulos e tudo mais, acredito que sim, ele ainda é válido. Então ele tá aqui nos cards para quem quiser dar uma olhadinha depois aí. É uma coisa mais de teoria, mas vale a pena aí. Após ter meio que encerrado a conversa, todos seguem em silêncio, mas a Shizuko fala que estava pensando em algo, que o livro do Chrollo parece bastante com um Death Note. Chrollo se mantém em silêncio, ele nem sabe o que dizer sobre. Bono fala para Shizuko manter os seus pensamentos para si, pois é a melhor coisa que ela faz. Os cabeças das principais máfias de Kakin se revelam. O assassino da cicatriz, quem será esse homem? E o fim de tudo, o navio baleia vai naufragar? Semana que vem, meus amigos, tudo isso e muito mais no Recapitulando. Não perde tempo e anota aí no seu celular, onde quer que seja. Mas para você ter uma maior certeza e garantia de que não vai perder esse recap aqui que está sendo feito com muito carinho, se inscreve no canal, né? Aí você vai ser sempre sinalizado. E claro, deixa o seu like que ajuda muito com o crescimento desse humilde canal aqui que é totalmente focado em Hunter x Hunter. Muito obrigado pela presença de vocês e agora eu vou indo, mas eu espero em um próximo vídeo encontrar vocês aqui no Mundo dos Caçadores. Fui!